o seguinte. Você sabe que quando uma pessoa procura o médico e está com uma doença, o médico sabe que tem que ir na raiz do problema, né? Ele tem que encontrar a raiz do problema. E tem que destruir a raiz daquela doença. Não é verdade? Às vezes não adianta tratar apenas o sintoma. É a mesma coisa quando a pessoa, por exemplo, está com, digamos assim, uma dor. E aquela dor é por causa de uma inflamação. Então o médico, ele não vai receitar apenas um analgésico. Não é. Porque a pessoa toma um analgésico. Olha que acabar o efeito, a dor volta. Então ele sabe que tem que receitar junto com o analgésico, ele tem que receitar o antibiótico para acabar com a raiz do problema, que é a inflamação. Não é verdade? Então, assim também, nós vemos as pessoas, todo mundo cheia de problemas desnecessários. Problemas que não eram para as pessoas estarem passando. Nós sabemos que esse mundo aqui não é perfeito. A vida perfeita está nos céus. Jesus disse que teremos aflições. Mas uma coisa é a pessoa passar uma aflição, servindo a Deus, e outra coisa a pessoa está sendo oprimida por Satanás, sendo oprimida pelos poderes das trevas, estarem sendo vítimas de um mal. Aí não é preciso a pessoa passar por isso. Se a pessoa sofrer com Deus, com o diabo bem longe, Deus vai dar ela uma recompensa se ela sofrer com Deus. Mas a maioria estão sofrendo simplesmente porque Satanás tem mantido as pessoas presas. E sabe por que Satanás tem alcançado a vantagem sobre muitas pessoas? Porque as pessoas muitas vezes ignoram que a raiz do problema não é nem o Satanás, é outra coisa. Satanás ele só tem força contra uma pessoa quando a raiz do problema está lá. E nós vamos mostrar aqui qual que é a raiz do problema. É o que tem que ser dito, é algo que não é muito agradável de falar, mas é a verdade. Eu prefiro a verdade me desagradando do que a mentira me agradando. Você também é assim? É assim? Qual que você prefere? Uma mentira para te agradar ou uma verdade que te desagrade? Uma verdade. Uma verdade, né? Então a verdade diz assim, ó, em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um pouco antes ele tinha dito aqui no capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quer dizer que o problema maior não é o diabo. O problema maior não são os demônios. O problema maior é o maldito pecado que está na nossa carne, que está na nossa natureza. É o maldito pecado. Diz aqui que nós somos pecadores. Todos pecaram. Não tem um que pode dizer assim, eu não sou pecador. Então o problema está aí. Está pecado. O diabo, ele se aproveita. Ele é o tentador. Ele se aproveita que as pessoas andam pecando e pecando e pecando. Tem a natureza pecaminosa. Então, o serviço de Satanás é só trazer a tentação. É só soprar no ouvido, igual fez lá com Eva no jardim, né? Deus disse, ó, de toda árvore do jardim comerá livremente. Mas dessa árvore aqui, no meio do jardim, não come não. O dia que comer, morrerás. Satanás fez o trabalho dele. Chegou lá e disse lá para Eva, Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim, dando uma de bobo. Dando uma de bobo, né? Que é o que Satanás faz melhor, é dar uma de bobo. Mas ele é astuto. Não é para comer nenhuma árvore do jardim? Aí Eva, ao invés de cortar a conversa, foi dar trela para Satanás, foi conversar com ele.
E disse, não, Deus disse para nós não comermos só daquela árvore lá no meio do jardim. Aí Satanás entrou com o que ele faz de melhor, a mentira. E disse, não. Deus disse para vocês não vão morrer não. Deus disse que vai morrer, mas não vai morrer não. Vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí Eva foi lá, olhou para a árvore, comeu do fruto daquela árvore e ainda levou o marido a pecar. E ali a tragédia entrou na humanidade. Deus não fez Eva, Deus não fez o primeiro homem, Adão, para viver doente, para ter briga, para haver traição nesse mundo, para haver morte de acidente, para haver essa violência. Deus não desejou nada disso. Mas o ser humano é o culpado. Ser humano. Só que o problema é que todos que nasceram depois de Adão, nasceram com essa maldita natureza pecaminosa. A nossa inclinação, o Evangelho nos mostra que a nossa inclinação é para fazer o que não presta. E eu vou dizer para você uma coisa, às vezes, a pessoa, ela tem um pensamento assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou tão boazinha, eu acho que eu não sou pecador não. Engano, viu? Engano. Porque quando a pessoa começa a olhar para Jesus, quanto mais ela se aproxima da luz que é Jesus, mais ela começa a notar o quanto ela é pecadora também. E aí é o começo de uma nova vida. Quando a pessoa começa a olhar para essa palavra, para a palavra de Deus, e ela começa a entender e reconhecer que é pecadora, ali está o começo da solução de todos os problemas. Porque a pessoa vai ver a raiz do problema. E a pessoa vai começar a tratar da raiz do problema. O salário do pecado é o quê? A morte.